Em Deus sempre há motivos para celebrar. Você viu aí, terminamos 2020 com a fé fortalecida. Iniciamos 2021. Já estamos no mês de março. Hoje o segundo domingo de março. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tempo de celebrar. Talvez aquilo que você projetou, talvez aquilo que você sonhou, idealizou, da forma como idealizou, não aconteceu ainda. Mas creia, Deus continua no controle. Deus está no controle. E em Deus, como está escrito aqui, em Deus sempre há motivos para celebrar. Em Deus sempre há motivos para celebrar. As coisas podem estar confusas, as coisas podem estar aparentemente sem um norte, sem um rumo, mas em Deus sempre há motivos para celebrar. Lembro-me dos apóstolos que estavam presos, acorrentados, haviam apanhado, haviam levado uma surra tremenda, gigantesca, mas diz-nos a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. É isso mesmo, presos, acorrentados, haviam apanhado, mas por volta da meia-noite. Por que por volta da meia-noite? Talvez o momento mais angustiante, o momento da dor mais profunda, está ligado ao horário meia-noite. Mas eles estavam com Deus, Deus ali estava, e em Deus há sempre motivos para celebrar. As coisas estão dando errado, não estão dando certo? Louve a Deus, celebre a Deus, confie em Deus, descanse em Deus, pois Deus guiará os teus, os meus, os nossos caminhos. Em Deus sempre há motivos para celebrar. Com essas palavras, lhe damos as boas-vindas em mais um culto aqui na Igreja Central de Cascavel. Nosso primeiro culto deste domingo. Culto hoje online, não presencial, porque o decreto vai até o dia 17, próxima quarta, até o dia 17. Cremos que no próximo final de semana, se Deus assim o permitir, estaremos no culto presencial. Sentimos aqui a sua falta, sentimos aqui a sua ausência, queremos a sua presença, mas também queremos você protegido, bem guardado, bem cuidado. Que Deus assim o abençoe e nos conceda um ótimo culto, em nome do Senhor Jesus. Eu quero inicialmente dar alguns avisos. Amanhã, segunda-feira, nós temos aqui na igreja o nosso momento de oração, das 19h30 às 20h30, momento de oração aqui na igreja. Amanhã, tal como semana passada, nós estaremos orando 1 hora ininterrupta. E você é o meu convidado para esse momento de oração de 1 hora ininterrupta, orando, clamando, buscando a Deus. Então guarde, amanhã segunda-feira, volte o telão. Amanhã segunda-feira, nós estaremos aqui das 19h30 às 20h30, orando ao Senhor. Na quarta-feira,
Quarta é o dia do oásis. Por que não buscar na quarta-feira uma palavra? Por que não buscar na quarta-feira uma palavra especial? Oásis, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Quarta-feira, você está trabalhando segunda, terça, meio da semana, quarta-feira. Reserve 19h30, 1 hora apenas, geralmente não passa das 20h30, normalmente não passa. Venha quarta-feira celebrar conosco presencialmente. Venha quarta-feira no culto, vem aqui e nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos bendizer ao Senhor, nós vamos cantar e nós vamos ouvir a mensagem de Deus na próxima quarta-feira. Oásis, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Quarta-feira passada, esteve conosco o pastor Ronaldo, e ele pregou quarta passada. Na próxima quarta-feira eu estarei com você. Vou ministrar ao seu coração. Queria convidar você para estar conosco. Oásis, põe na sua agenda. Quarta-feira tem um encontro com Deus na Central. Eu vou lá ouvir a palavra do Senhor. Eu vou lá participar de um momento de adoração. Vou lá participar de um momento de louvor ao nosso Deus. Será uma bênção, será uma alegria ter você aqui conosco. Você sabia também que todas as nossas mensagens são gravadas? Todas as mensagens da Central são gravadas. E você pode estar ouvindo as nossas pregações pelo esse sistema aqui no Spotify. Você pode estar ouvindo todos os áudios das mensagens. Acesse Spotify. Você vai ouvir aqui, todas as mensagens da Central. Ouça as mensagens da Central direto do seu smartphone, do seu celular. Ouça as pregações, o áudio delas. Você pode estar dirigindo, viajando, ouvindo através desse sistema as mensagens ministradas aqui na Central. De segunda a sábado também às 19h30. De segunda a sábado, 19h30, nós temos as ministrações aqui na igreja. De segunda a sábado, às 19h30. Central Mensagens, segunda a sábado, 19h30, eu estou trazendo uma palavra ao seu coração. Eu estou ministrando uma palavra ao seu coração. Segunda a sábado, 19h30. Venha, ouça, esteja conectado, compartilhe. Sabia que muitas pessoas não sabem disso? Mas você pode compartilhar, e assim muitos serão abençoados em nome de Jesus. Mas presencialmente quero te chamar novamente para quarta-feira para o nosso Oásis. Volta ao Oásis. Venha estar com a gente. Está cansado? Está esgotado? Estressado? Trabalho, atividades, tantos feitos, tantas coisas. Eu quero te convidar a vir celebrar conosco quarta-feira. Nós vamos cantar uns belos hinos ao Senhor nessa quarta-feira que vem. Vamos relembrar alguns hinos adorando a Deus. E vou trazer algo ao seu coração. Vai ser diferenciado. Vai ser um diferencial esta quarta-feira. Nosso Oásis. Vem estar com a gente. Se você é de outra cidade, de outro estado, de outro país, esteja conectado. E nós chegaremos até você com a palavra do Senhor. Você também pode consagrar o seu dízimo, a sua oferta, usando aí a chave Pix, o Pix da igreja, que é o nosso CNPJ. Você pode estar consagrando o seu dízimo, a sua oferta, através do Pix.
Banco Bradesco ou Caixa Econômica, aí tem a chave Pix do Bradesco, que é o celular, e da Caixa Econômica é o CNPJ. Consagre o seu dízimo, consagre a sua oferta regularmente. Será uma bênção em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, que a graça do Senhor, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida. Eu quero também parabenizar os empresários e os médicos da cidade de Cascavel, os empresários e médicos que se uniram e estão com um lugar, reservar um lugar especial para atender pessoas com sintomas da Covid. Atendimento gratuito, entrega do kit de medicamentos gratuitamente. Já foram arrecadados mais de R$1 milhão, mais de R$1 milhão, e graças a Deus nossa igreja participou também, doando um valor expressivo financeiramente para abençoar esta obra. Os empresários e médicos de Cascavel, na Rua Erechim, um espaço dedicado à consulta de pessoas com sintomas da Covid gratuitamente e a entrega de um kit de remédios gratuitamente para abençoar. O projeto inicial é levantar 50 mil kits. Já foi arrecadado mais de R$1 milhão. Louvado seja Deus. Parabéns à Associação Médica de Cascavel, parabéns aos empresários, parabéns aos voluntários, parabéns a todos aqueles que ajudaram financeiramente e aos médicos que estão fazendo o atendimento. Que Deus abençoe vocês, que Deus recompense vocês. Nossos parabéns e nosso reconhecimento por esse trabalho maravilhoso em prol do próximo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar? Vamos cantar louvores, depois nós estaremos na palavra. Vamos louvar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo,
apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Reserve agora um tempo para louvar e adorar a Deus, para dizer a Ele: Tu és a nossa estrela da manhã, Senhor. Tu és o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Vamos adorar a Deus nessa manhã de todo o coração. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está todo vencer. Resposta certa àquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor.
manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom saber que o Senhor ouve a nossa oração, aceita a nossa adoração. Aleluias ao teu nome, Senhor. Que neste momento o teu Espírito venha visitar cada coração, cada vida, cada pessoa que cultua neste momento o teu nome, que adora neste momento ao Senhor. Vamos continuar adorando. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Mais uma vez. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo
Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Que realmente o vento do Espírito Santo possa soprar neste lugar e encher os nossos corações. Eu queria convidar você neste momento a pegar a sua Bíblia. Você está com ela em mãos? Você está em seu lar? Está com a Bíblia em mãos? Está com o aparelho celular? Mas, se possível, ao invés do aparelho celular, pegue a sua Bíblia. A Bíblia num papel. Pegue ela. Eu gostaria que você meditasse comigo nas Sagradas Escrituras. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Jeremias capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Eu vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia, abri-la comigo em Jeremias capítulo 2, enquanto eu dou mais um aviso para você. Jeremias capítulo de número 2. Abra a palavra do Senhor. Cuidando uns dos outros. Você está vendo aqui na tela este tema? Cuidando uns dos outros. Sabemos que o Senhor Deus nos chamou para cuidar uns dos outros. Cuidando uns dos outros, Deus nos chamou ao cuidado mútuo. E é necessário cuidarmos uns dos outros. E nisso eu queria incentivar você a nos ajudar a cuidar uns dos outros. Como você pode fazer isto? Ligue para 3, 4 pessoas, dê uma palavra de incentivo a elas, abençoe essas pessoas. Uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, e assim você estará ajudando a cuidar uns dos outros. Há muitas pessoas que estão sozinhas, há muitas pessoas que estão solitárias. Então imagina agora um grupo se levantando com o propósito, cuidando uns dos outros, sabendo que Deus nos chamou para o cuidado mútuo. E você vai ligar para 3 a 4 pessoas e vai poder abençoar essas pessoas em nome de Jesus. Vai poder somar na vida dessas pessoas, multiplicando a bênção de Deus na vida delas, cuidando uns dos outros. Ligue
para 2 ou 3 pessoas e as abençoe. As abençoe por meio da orientação, por meio da uma oração especial, e dizendo que você se preocupa com ela, com essa pessoa, com aquela. Faça uma oração, cuide uns dos outros, não fique sozinho. Tem gente que precisa de uma palavra sua. Quem sabe uma mensagem aqui que tocou no seu coração, uma mensagem que falou ao seu coração, e você vai usá-la para abençoar alguém em nome de Jesus, ok? Vamos cuidar uns dos outros? Será bênção em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a palavra de Deus então, está com a sua Bíblia aberta, Jeremias capítulo número 2. Profeta Jeremias capítulo 2, está com a sua Bíblia? Eu vou fazer como eu fiz semana passada, eu vou lendo e expondo, eu vou lendo e ministrando, e esse cuidado uns dos outros, eu vou te apresentar mais detalhadamente no culto da noite, ok? Há vários slides ali que o pessoal vai preparar, deixar os slides preparados para o telão, eu vou apresentar para você mais detalhado no próximo culto. Jeremias capítulo 2, abra a palavra do Senhor, e à medida que for lendo, eu vou ministrando a sua vida, ok? À medida que eu for lendo, eu vou ministrando ao seu coração, eu vou ministrando a sua vida. Queria que alguém da câmera arrumasse essa câmera, está muito para a direita, colocasse essa centralizada mais no púlpito. Arrume ela aqui rapidamente para mim, bem urgente. Jeremias capítulo 2. Antes, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome do Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e pela bênção de estarmos na tua presença. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Que nesta oportunidade o Senhor venha nos edificar, que venhamos aprender da tua palavra, sejamos tocados, impactados pelas sagradas escrituras. Fala ao coração, ó Pai, desta pessoa que nos assiste. Toca no seu coração também, meu Deus, para compartilhar com outros. Tantas pessoas ouvem, pouquíssimas pessoas compartilham. Mas que hoje seja diferente, que muitos possam ouvir e muitos possam compartilhar, pois mais e mais pessoas precisam e necessitam serem abençoadas pelo Senhor. Derrama, meu Deus, a tua graça, derrama, ó Deus, a tua bênção, derrama, ó Deus, a tua unção. Esta é a minha oração que lhe faço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias capítulo número 2. Nosso tema de hoje, uma história que se repete. Uma história que se repete. Este é o tema. Uma história que se repete. Eu vou ler a partir do verso 1, Jeremias 2. Vou ler algumas partes, depois eu vou ministrando e lendo outras. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que a devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem,
mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Eu quero parar aqui no versículo 8, mas eu vou continuar a ler depois. Fique com a sua Bíblia aberta. Nosso tema de hoje: uma história que se repete. Uma história que se repete. Em primeiro lugar, vejamos no texto o cuidado amoroso de Deus. O cuidado amoroso de Deus. O versículo 3 diz-nos: então Israel era consagrado ao Senhor. Israel era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha o cuidado de Deus, o cuidado amoroso de Deus, a graça amorosa de Deus. Diz que o povo era consagrado. Consagrado traz-nos a ideia de santificado, que traz a palavra separado. Foi separado, foi dedicado, foi consagrado ao Senhor. Além de ser o povo consagrado, o povo escolhido, o povo separado para o Senhor, diz ainda o versículo 3 que era as primícias da sua colheita. Era o primeiro da sua colheita. O verso 3 ainda diz que todos quantos se levantavam contra a nação de Israel, o Senhor os fazia culpado e o mal vinha sobre eles. Então, entendemos aqui que era este povo protegido por Deus, agraciado, protegido pelo Senhor. Nesta proteção e neste carinho, no versículo 7, fala que o Senhor os introduz numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem. Diz no verso 7, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem. Então perceba que esse povo estava sendo agraciado por Deus, recebendo como recompensa, como privilégio, uma terra fértil. Versículo 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Fala-nos o verso 21, na parte 1, parte introdutória do texto, que o Senhor mesmo, com a sua dedicação, com a sua bondade, havia introduzido, havia plantado este povo, e chama de vide excelente, semente mais pura, povo consagrado, povo separado, as primícias do Senhor, agraciado por uma terra maravilhosa. Sabemos que a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, podemos resumir, neste primeiro ponto, que era um povo realmente abençoado. Um povo abençoado. Estamos vendo, em primeiro lugar, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a ação de Deus para com este povo. Isso me faz lembrar
de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quando Deus havia criado todas as coisas, do nada Deus faz tudo, do nada, não existia nada. E Deus então cria o sol, cria a lua, antes havia criado a terra, criou os animais, criou as aves, criou todas as coisas. E no último dia Deus cria o homem e a mulher, olha o privilégio aí, a sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. Então o homem, nesta ação maravilhosa de Deus, neste cuidado de Deus, é criado à imagem e semelhança do Senhor. E é criado não no primeiro dia da criação, não no segundo dia da criação, nem no terceiro, nem no quinto, mas é criado ali no último dia da criação, no sexto dia. Por quê? Porque tudo que o homem e a mulher haveriam de necessitar, já estavam criados, já foram criados. Que era para o homem e a mulher não passar por nenhuma necessidade. Eu preciso de água. A água já havia sido criada. Eu preciso de terra, pisar na terra. A terra já havia sido criada. Eu preciso de alimento, me alimentar. Tinha os animais e as árvores frutíferas. Eu preciso de sombra. Tinha as árvores para dar sombra. Eu preciso ser guiado. Não posso viver na escuridão. Tinha o sol que fora criado por Deus. E Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, lhes dando tudo isso de presente, tudo isso graciosamente, bondosamente. E Deus mostrando aqui mais uma vez o seu cuidado e a sua graça. Eu faço menção também neste momento de 2 Samuel capítulo 12, versos 7 e 8, quando fala de Davi. Olha a bênção de Deus sobre Davi. Diz assim, parte B, 2 Samuel 12, verso 7, parte B e verso 8. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor nos teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Veja, 2 Samuel capítulo 12, verso 7 e verso 8, Deus falando sobre Davi, das bênçãos do Senhor, da graça de Deus na vida de Davi. Ele diz, olha, eu te ungi rei de Israel. Quem era Davi? Davi era aquele pastorzinho de ovelhas, animais, que quando a guerra estava começando, melhor dizendo, os irmãos de Davi são convocados para a guerra. Davi não ele era jovem demais. Mas Deus o tira após das ovelhas, e o unge rei da nação de Israel. Saul queria matar Davi, você conhece a história? Por muitas vezes, inúmeras vezes, Saul tenta matar Davi. Saul tenta tirar a vida de Davi. Mas Davi faz o quê? Ele foge. Mas o que o texto está dizendo aqui é que o Senhor o protege. O Senhor o protegeu. O Senhor o guardou. O Senhor o sustentou. O Senhor cuidou da vida de Davi. Ele não deixou que Saul o matasse.
E o Senhor, nestas bênçãos, Ele dá para Davi agora todo o reino. E Davi é rei sobre Judá, rei sobre Israel. Diz assim, vou repetir: te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu Senhor, te dei a casa de Israel e de Judá. E olha a expressão do versículo 8 no final. Deus diz: e se isso fosse pouco, fora pouco, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Se tudo que eu fiz para você fosse pouco, eu teria acrescentado mais um monte de coisas na tua vida. Eu creio que, como Deus estivesse dizendo, bastaria você me pedir. Se isso fora pouco, minhas bênçãos fossem poucas, eu teria acrescentado. Leio agora para você também, antes de voltar no nosso texto inicial, eu leio para você também Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha aqui as bênçãos de Deus. Você pode abrir a Bíblia comigo lá? Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler com você. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e nós leremos juntos. Efésios, capítulo 1. Depois nós voltaremos para Jeremias. Diz assim, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, preste atenção, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem nos abençoado com o quê? Com toda a sorte de bênção espiritual. Toda a sorte. Aí ele vai numerar algumas para nós, a partir do versículo 4. Eu vou ler para você. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nos propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então vai dizendo aqui das bênçãos, vai dizendo das benesses, e diz o versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Olha o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus. Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para Ele. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Tudo para o louvor da sua glória. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós ouvimos a palavra, nós cremos nele, e ele continua abençoando, e ele faz o quê?
Ele nos cela com o seu Santo Espírito. Nós fomos agora o quê? Selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito. Temos a marca da promessa, o qual o penhor da herança, em resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, as bênçãos de Deus para com o seu povo. Povo consagrado, povo separado, povo escolhido, povo abençoado, povo sustentado por Deus, com toda a sorte de bênçãos, escolhido antes da fundação do mundo, colocado como os primeiros pais no jardim do Éden para desfrutar de tudo, de uma intimidade profunda com Deus. Eu repito para você, 2 Samuel 12, verso 8, na parte final, aonde está escrito: e se isso fora pouco, eu teria acrescentado. Eu vejo diante destes textos que eu estou a ministrar a você, as bênçãos de Deus, o cuidado, o amor de Deus para com o seu povo, para conosco. O quanto Deus tem nos abençoado. Quando olhamos para a história do povo de Israel, que estava no cativeiro, sofrendo, debaixo de jugo, como escravos, debaixo do jugo de Faraó, e o povo clama ao Senhor, o povo ora ao Senhor, Deus com mão forte, com braço estendido, tira aquele povo do cativeiro, e o leva para uma terra maravilhosa, maravilhosíssima, tremenda. Olha como Deus é bom. Uma história que se repete. Em primeiro lugar, então, estamos vendo as bênçãos de Deus. Em segundo lugar, quero que você veja comigo a ação do povo diante das bênçãos de Deus. A ação do povo diante das bênçãos de Deus. Eu quero começar voltando em 2 Samuel, capítulo 12, agora lendo o versículo 9. Após ter falado das bênçãos, no verso 7 e 8, o 9 diz: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Olha o verso 9, parte introdutória. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal perante ele? Qual foi a ação de Davi diante das bênçãos? Transgressão, desobediência, desprezo, ingratidão, rebelião. Qual foi a ação de Adão e Eva após criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, colocado no jardim do Éden, do bom e do melhor, tudo gratuito,
sem pagar nada. Qual fora? Rebelião, ingratidão, desobediência a Deus. Qual tem sido a ação do povo diante das bênçãos do Senhor? E qual é a maior bênção? Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Jesus ter vindo a este mundo, ter dado o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E qual a ação do povo em relação às bênçãos de Deus? Ingratidão, rebelião, desobediência. A queda, o pecado. Voltemos para Jeremias capítulo 2, verso 7 diz, Jeremias 2, 7: Eu vos introduzi numa terra fértil para que começa o seu fruto e o seu bem, mas, depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Verso 8 diz: Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Os que me tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram, os profetas profetizavam a deuses falsos. Então o que o povo faz? O povo começa a prevaricar. O povo começa a fazer da herança dada por Deus uma abominação. E o povo começa a não mais conhecer a Deus, a contaminar o que Deus deu de melhor. Deus chega a perguntar no versículo 11: Houve alguma nação que trocasse o Senhor, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Verso 13: 2 males cometeu o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então veja que o povo agora, que foi tão abençoado, tão bem sucedido, o que faz? Deixa Deus de lado, abandona o Senhor, abandona o manancial de águas vivas e começa a cavar cisternas rotas que não retêm águas. O versículo 21 diz assim: Eu te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Como, pois, isto aconteceu? Versículo 27: Me viraram as costas e não o rosto, que dizem um pedaço de madeira, tu és o meu pai, e é uma pedra, tu me geraste. Tu me viraram as costas e não o rosto. Verso 27 fala de idolatria. O Deus verdadeiro, o Deus poderoso, sustentando, abençoando, protegendo, fazendo coisas maravilhosas, bênção sobre bênção. Mas o povo agora quer adorar um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de gesso, prostrar diante de uma imagem, praticar a idolatria. Lembra quando Deus tira o povo do Egito? O povo caminhando para a terra prometida e no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai. E Moisés vai ao Monte Sinai para quê? Para receber no Monte Sinai os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Moisés está no Monte Sinai para receber os mandamentos do Senhor. E Moisés lá no Monte Sinai demora para descer, mas quem estava conduzindo o povo era Deus. Abriu o mar vermelho, tirou a água da rocha, mandou o maná do céu. Mas agora o povo faz o quê? Um bezerro de ouro, e começa a prostrar diante do bezerro de ouro, e diz: Tu és o meu Deus, tu me libertaste do Egito, tu és o meu Deus. Ou seja, desprezaram a Deus. E quando você se prostra diante de uma imagem, diante de um ídolo, diante de um pau, diante de uma pedra, diante de um gesso, você não só está virando o rosto para Deus,
Mas você virando as costas, verso 27 diz: pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Verso 28, eles que se levantem se podem livrar no tempo da sua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Jeremias 2, verso 27, 28 e 30. Os teus deuses são como a quantidade das cidades. Qual a ação de Deus, melhor dizendo, qual é a ação do povo diante da bênção de Deus, ou a reação do povo diante da ação abençoadora de Deus? É desprezo, rebelião, rebeldia. Olha o que diz ainda o texto no versículo 29. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. E o povo agora começa a contender com Deus, o povo começa a questionar a Deus, esquecendo da sua transgressão, esquecendo do abandono, esquecendo do desprezo contra Deus. Deixou Deus de lado e começa a contender. Quem sabe, você conhece alguém que vive hoje contendendo com Deus, em contendas com Deus, questionando a Deus, cheio de transgressão, cheio de rebelião, rebeldia, de maldade, de ruindade, de maledicência, mas vive em contenda com Deus. Diz aqui o texto: por que contendeis comigo? Veja se há alguma nação que deixou os seus deuses falsos, mas o meu povo me deixou, o meu povo me abandonou. Versículo 31, ó, que geração, considerai-vos a palavra do Senhor, porventura tenho sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espécie de escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais sonaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Verso 36, que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Então veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o povo começa agora num andar leviano. O povo começa agora num andar leviano. Diz aqui as expressões: andar leviano, esqueceu de mim, viraram as costas, ficam em contendas comigo, me desprezaram, contaminaram as minhas bênçãos. E agora vem o sofrimento, vem a angústia, vem a dor, a idolatria reinante. E o verso 17 vai dizer: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor o teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Verso 19, a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então veja que há as consequências. Veja que há consequências deste abandono. Vou repetir. Deus cria o mundo inteiro. Deus cria todas as coisas. E ao criar todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher e os dá de mão beijada tudo. E ao invés de viverem na mais perfeita intimidade, comunhão com o Senhor, preferiram
abandonar a Deus, pelo fruto proibido. Davi é abençoado, não era ninguém, era um zero à esquerda, era um moleque. Deus o faz rei, Deus lhe dá a glória do Egito, de Israel. Deus o dá a terra de Israel. Deus lhe dá palácios. Deus lhe dá joias. Deus lhe dá um monte de coisas boas. E Deus ainda fala: se tudo isso fora pouco, eu teria acrescentado. Mas o que diz a palavra? São Samuel 12, versículo 10, versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? A ação do povo sempre foi de rebeldia. Não consegue adorar a um Deus que não é visto, invisível. Ele quer ver. E como não vê o Deus soberano, faz um barro, um gesso, põe na parede e adora aquele troço na parede. Adora aquele troço. Deus fica de lado. A ingratidão diante de tantas bênçãos. A rebelião, o andar leviano. E quem sabe, meu amigo, minha amiga, esta é a tua história. Uma história que se repete. Foste abençoados por Deus, mas tem feito o que é mal perante os seus olhos. Foste abençoados por Deus de forma tão tremenda, mas hoje você esqueceu de Deus, está longe de Deus, desprezando a Deus. Ao invés de viver na intimidade com Deus, vive em confronto com Deus, em demandas contra Deus, em contendas contra Deus, porque o verso 29 de Jeremias 2 fala: por que contendeis comigo? Por que de tanta contenda? Por que de tanto questionamento? Essa é a tua história. Conheço centenas de pessoas que foram abençoadas, agraciadas, e hoje, como eu preguei domingo passado, não tem tempo mais para Deus. Estão cansadas para ir ao culto, estão cansadas de tanto trabalhar. Tomara que percam o emprego, tomara que fiquem desempregados, para lembrar que há um Deus, porque o trabalho não é o teu Deus. É forte isso, é forte. Jeremias 2, verso 17: acaso, porventura, todavia, tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor que te guiava? Está sendo guiado por Deus, conduzido por Deus, bênção sobre bênção, toda sorte de bênção. Daqui a pouco, eu vou do meu jeito. Daqui a pouco, deixou Deus, quer do seu jeito. Aí quebra a cara, se envolve com as drogas, se envolve com a bebida, se envolve com a promiscuidade, se envolve com tudo, e deixa Deus. E quando vem um aperto, fala: ai meu Deus, me ajuda. E Deus vai dizer, conforme diz Jeremias 2, um versículo de número 28, busque então quem era o teu Deus, que Ele te livre, o pau, o gesso, a pedra, a bebida, as coisas materiais, as coisas mundanas. Vai buscar, ver se eles vão livrar você. Essa é a ação do povo, essa é a atitude das pessoas hoje. Quer você goste, quer não,
Essa é a atitude. Mas em terceiro lugar, meu amigo, minha amiga, em terceiro lugar, uma história que se repete. Nós temos um convite gracioso de Deus. Um convite gracioso de Deus. Jeremias 3, eu vou ler para você o verso 1. Diz assim: se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Qual é o convite gracioso? Apesar dos teus erros, apesar do teu abandono, apesar das tuas falhas, apesar de tanta coisa errada que você fez, volta para mim, volta para mim. O convite de Deus, o convite gracioso de Deus, é o convite para o retorno. Não pode acontecer, conforme o versículo, capítulo 3 de Jeremias, o versículo 9 e 10, que fala assim: sucedeu que pelo ruidoso de sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. O povo começou a adorar pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente. Apesar de tudo isso, não voltou para mim. Jeremias 4:1. Se voltares, olha, o Senhor está chamando para um retorno. Apesar de tudo isso, vou lhe explicar. Apesar de tudo isso, verso 1, Jeremias 3, torna para mim, volta para mim. A mensagem de Deus é de retorno, o convite da graça é para você voltar para Deus. Você pode estar no lamaçal, você pode estar na sujeira, você pode estar aí no fundo do poço, você pode estar vivendo de uma forma deplorável, você pode estar vivendo aí arrebentado, totalmente destruído, distante, mas Deus, meu amigo, está te chamando para voltar para Ele hoje. E o que Ele pede? Volta. E como tem que ser se voltar? Jeremias 3,13, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, prostituíste com os estranhos debaixo da árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Como é este revoltar? Primeiro, tem que reconhecer a iniquidade. Volta quebrantado, volta reconhecendo que erraste, reconhecendo que falhaste, reconhecendo que abandonaste o Senhor. Reconheça que você deixou Deus de lado, reconheça que você não tem dado a Deus o devido valor, reconheça que Deus não é mais prioridade na sua vida, reconheça que Deus não ocupa o primeiro lugar nos teus sonhos e projetos, reconheça que você pecou, que você é iníquo, você praticou iniquidade, reconheça. Jeremias 4:1, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Segundo lugar, primeiro tem que reconhecer a iniquidade, segundo lugar, tem que remover as abominações. E o verso 1 de Jeremias 4 fala, se eu remover as abominações, eu não mais vou andar vagueando, eu não mais vou andar sem rumo na vida.
e você que está andando sem rumo na vida hoje, você que está sem rumo na vida, você que está sem rumo na vida, você que está aí andando zigue-zagueando de um lado para outro, não tem direcionamento, não tem senso de direcionamento, volta para Deus agora, que Ele vai te dar um rumo, Ele vai te dar um norte, Ele vai te dar uma direção, e você começar a ter projeto na vida, propósito na vida, objetivo na vida, foco, você voltará a ter, mas você precisa remover as abominações diante do Senhor. Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Agora, se voltar em terceiro lugar, tem que ser um voltar de todo o coração. Ele fala, circuncidai para o Senhor, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Não é a circuncisão da carne, algo externo, era circuncidar o coração. Jeremias 3, verso 10, fala que Judá voltou para o Senhor fingidamente, e não voltou de todo o coração. O convite da graça é volta para mim, mas para voltar reconhece a iniquidade, retira a iniquidade, remove as abominações, volta de todo o coração, volta de todo o coração, é rasgando o coração diante do Senhor, é dizendo, Deus, eu estou voltando para o Senhor, eu estou voltando de todo o meu coração para o Senhor. Jeremias 5, verso 25, as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vosso bem. A iniquidade desvia o pecado, afasta o bem. Agora, quando você reconhece que é iniquidade, você remove a iniquidade, você tira a iniquidade, e você diz, eu estou voltando para Deus de todo o meu coração. Deus começa a te abençoar novamente. Nele está a salvação. Jeremias 3, 22 fala que vai curar as rebeliões. Jeremias 3, 19, você vai chamar a Deus de Pai. E dele, Jeremias 3, 19, Pai, me chamarás, de mim não te desviarás, não vai desviar mais do Senhor. Jeremias 3, versículo 17, Deus começa a curar a dureza do coração maligno, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. O coração maligno Deus cura, a rebelião Deus cura as enfermidades, Deus cura os problemas. Jeremias 3, 25, você começa a dar ouvido à voz do Senhor, você vai voltar a dar ouvidos à voz do Senhor. Jeremias 4, 1, não vai andar mais vagueando. Jeremias 5, 25, o pecado que afastava o bem, agora ele foi tirado, então o contrário, o bem vem para a sua vida. Ou seja, tudo que eu falei em primeiro ponto, as bênçãos de Deus derramadas, o amor de Deus derramado, o cuidado de Deus derramado, tudo aquilo volta para a sua vida, e Deus volta a te abençoar. Quando Davi errou contra Deus, Salmo 51, ele confessa o seu pecado ao Senhor. Salmo 51, ele clama ao Senhor, ele é perdoado por Deus, reconheceu a sua iniquidade, reconheceu a sua maldade, e Deus volta a abençoar a Davi. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Deus abençoa, o povo entra em rebelião, o povo cai em pecado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus manda Jesus Cristo e morre naquela cruz de braço estendido, para perdoar o meu, o teu, o nosso pecado, e em Cristo nós somos reconciliados com Deus, e em Cristo voltamos a ser abençoados por Deus. Cristo resolveu o problema da nossa rebelião, Cristo resolveu o problema da nossa iniquidade. O que era incapaz ao homem, Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e em Jesus nós voltamos a ser abençoados. Porque o convite da graça é esse: volta para mim,
Eu quero te convidar nesse dia a voltar para Deus, a voltar ao primeiro amor, a se arrepender e a se entregar ao Senhor novamente, em nome de Jesus. Uma história que se repete. Deus abençoa. O povo cai em transgressão, rebelião, ingratidão. Deus convida, volta para mim. O povo volta e Deus volta a abençoar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas eu quero te convidar, volta para Deus hoje. Pare de questionar o Senhor, pare de indagar o Senhor, pare de ficar indagando, questionando. Pare com essa contenda. Pare com essa contenda. Volte para Deus hoje. Ele está dizendo para você, meu filho, volta para casa. Volta para a casa do Pai. Deixa Ele curar a tua rebelião. Deixa Ele amolecer o teu coração. Deixa Ele transformar a sua vida. E volte para ter o privilégio, a bênção, a satisfação de poder chamar a Deus novamente de Pai. Ele está te chamando para voltar a Ele. Pense nisso. Então somente reconhece a iniquidade, tira as abominações, coração quebrantado diante de Deus, Ele não vai te rejeitar. Volta para Ele agora, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu
convite da graça é este: volta para mim, filho meu. Apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas, apesar de toda ingratidão, apesar de qualquer coisa, volta para mim. Eu vou te abençoar. Se precisar de mais, peça, mas não transgrida a palavra de Deus. Volte para Deus hoje. Deixe Ele curar o teu coração. Deixe Ele sarar a sua alma. Deixa Ele te fortalecer, aqui e agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Queria que você orasse por alguém neste momento que está longe de Deus, a quem você vai encaminhar esta mensagem. E pelo poder do Espírito Santo, essa mensagem vai, no poder do Espírito Santo, levar de volta aquela pessoa aos braços do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo convite da graça. Bendito, exaltado, glorificado seja o Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Louvamos o teu nome, glorificamos o nome do Senhor. Que nesse dia, por meio dessa mensagem, que não voltará vazia, porque é a palavra do Senhor, muitas pessoas sejam tocadas e muitas pessoas possam voltar ao primeiro amor. Derrama essa tua graça, nos dê esta bênção de vermos e ouvirmos testemunhos de pessoas que ouviram esta palavra e estão voltando para os braços do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, querendo Deus.